Podcast. Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Vodcast. O meu nome é Vinícius Coelho e estamos aqui toda semana, claro, sempre com um conteúdo novinho pra você. E junto comigo, meu querido amigo Otávio Augusto. E aí, Otávio, beleza? Beleza, Vinícius? Um vote pra todo mundo! É isso aí. E no programa de hoje estamos recebendo aqui ela, que é uma amiga do Vodcast. Exatamente. Não é, Otávio? Vamos bater um papo aqui com Mariana Tereza. Tudo bem, Mariana? Olá, Vinícius. Obrigada pelo convite. Olá, Otávio. Prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, o prazer é todo nosso mesmo. E agora, para começar, Mariana, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, falasse um pouco de você. Quem é Mariana Tereza? Bom, eu moro em Araçatuba, nasci em Araçatuba, né? Eu estive um tempo fora, estudei em São Paulo, morei bastante tempo fora, mas já faz um tempinho também que eu voltei. Então eu sou total araçatubense, né? Vote Minha família véi. toda daqui. Vote véi mesmo. Eu uso isso muito no meu dia a dia. Lá em São Paulo eu era muito zoada, ninguém entendia o que era vote. E a minha família é toda daqui, né? E eu hoje trabalho como analista de marketing de uma empresa de tecnologia. Não é a minha formação principal, eu trabalho com isso há pouco tempo. Foi uma forma também de eu arrumar algumas ocupações aqui em Araçatuba. Eu tive que me adaptar também um pouco às necessidades aqui do mercado, né? Sim. Em São Paulo eu tinha outra atuação. E estou muito feliz, assim, com a minha perspectiva profissional aqui agora, sabe? Essa questão da tecnologia, o mercado está aumentando bastante, está em crescente, né? Que é na contramão da crise, na contramão da realidade de muitas empresas e muitos mercados hoje em dia. A tecnologia está muito viável. Então, eu tenho até muito orgulho de estar em Araçatuba e trabalhar numa empresa de tecnologia que atende em nível nacional muitas empresas de vários ramos e daqui de Araçatuba. Sim, bacana. Você atuava em qual área anteriormente, Mariana? Eu era assistente administrativa, secretária executiva, trabalhei em multinacionais em São Paulo durante 15 anos. Até cheguei a morar um tempo fora do Brasil também para aperfeiçoar o inglês, né, conhecer um pouco mais da cultura americana, viajei para vários países, sempre gostei muito disso. E sempre estudei muito, né? Na época que eu trabalhava em São Paulo, eu cheguei a fazer uma pós-graduação em marketing, eu sempre gostei também dessa questão de comunicação, relacionamento com o cliente. Então acabou que aqui em Araçatuba me encontrei também nessa área, né? Que eu atendo clientes e também penso bastante na questão da comunicação externa, interna da empresa. Maravilha, maravilha. Bom, uma pessoa com um currículo desse aí, né, Otávio? Dificilmente vai dar errado em algum lugar, né? Pô, já tem passagem VIP já, né? Exatamente, olha só. Tá um pouco na veia também essa questão de trabalhar com gente, sabe? Meu pai tem comércio em Araçatuba há mais de 40 anos. Conhece todo mundo, as pessoas também conhecem o negócio dele, assim, é bem tradicional, conhecido aqui na cidade. Pode falar se quiser. Isso, pode fazer um jabá? Pode fazer um jabá aqui. Tô curioso aqui, eu tô curioso. Jabá é de graça aqui, que isso, gente. É da Autoescola Grand Prix. Sim. Que legal, sim, cara. Sim. Eu tirei a carta lá, Vinícius. Há alguns anos Você atrás. tirou a carta lá? Eu tirei. Olha só, cara, que legal. Já renovei umas 3 vezes a minha carta. Dirige bem, viu, Otávio? Desculpa perguntar, mas como é que chama o seu pai? É o Dante? O Dante é meu tio, irmão do meu pai. Tá. O meu pai é o Edson. Olha, que legal, cara, que legal. Tudo em família. Meu irmão também trabalha lá, já tem muitos anos que meu irmão tá lá, atua na parte de despachante, trabalha com documentação de veículos, isenção para deficiente físico. Nossa, é um trabalho bem completo que eles fazem lá. Eu acho que é a Autoescola de Araçatuba que tem todos os serviços. Exato, é verdade.
Existem autoescolas que fazem só autoescola, outros que fazem só despachante. Eles são a única autoescola da cidade que fazem todos os processos e está em atuação há mais tempo no mercado. Olha só. Faz bastante tempo que eu tirei a carta. O Otávio tirou carta lá, você imagina. Não, mas não fala assim, Otávio é jovem. Bom. Eu também, né? Também tirei carta lá, já tem uns bons anos. Então. Não, mas lá poxa, muito 10 carinho. anos? Então você é mais nova que a gente, então, né? Não, então. já tem uns bons anos. Alguns anos. Alguns anos. Entendi. Ela não cravou a data. 22, né, na verdade. 22. Aí, tá. É por aí. Isso, deixa assim. Deixa assim. Bom, a Mariana, né, mega profissional aí, mas a gente trouxe ela aqui por conta de um outro assunto que é muito suave, muito bacana. Bem diferente, né? De conversar. Coisa leve, né? Leve. Sutil, ainda mais nos dias de hoje, né? Exato. Que a gente vai falar de nem política, é tão pontual, né? assim. Então. Né? Nem é um pouco importante, né? Engraçado isso. Porque, assim, a gente não fala sobre política no dia a dia porque as pessoas não gostam de falar de política. Sim. Né? Quando eu me envolvo com política, as pessoas acham ruim, né? Porque sabem do meu passado, conhecem minha família e me orientam a não entrar com o assunto de política. Não se envolve com isso e tal. Parece que é algo proibido, né? Não, é promíscuo, né? Promíscuo. Horrível, é ilegal. A minha mãe me pediu muito para não me envolver com política, só que infelizmente eu já tinha me envolvido, já tinha entrado por um caminho sem volta, assim, sabe? É tipo droga, você vicia e aí acabou. Sim. E essa foi a ponte que ligou o Votcast, que nos aproximou. A Mariana, né? A gente lançou os episódios com os vereadores, ela ouviu e aí começou a ouvir os outros episódios, entrou em contato com a gente. O nome do Votcast, exatamente, legal. E estamos aqui agora conversando com ela e ela colocou alguns pontos aqui que a gente vai discutir aqui, enfim, colocar aí de uma maneira bacana a política, porque a gente compreende, igual a Mariana, que a política faz parte da vida e ela é o que dita ali o que vai acontecer no nosso futuro, né? Tanto o futuro dos nossos filhos e netos, quanto o nosso futuro imediato aqui, o futuro... Tá em tudo que nós fazemos. Né? Exatamente. Então, na verdade, é uma questão de conscientização mesmo que a gente vai tendo ao longo da vida, né? Quando a gente entende que a política faz parte do nosso cotidiano e está muito mais próxima do que a gente imagina, né? Dentro da nossa casa. Sim. E foi um entendimento que eu tive há não muito tempo atrás, sabe? Porque eu sempre trabalhei muito, morava fora de Araçatuba, naquele tempo eu também tinha muitos afazeres em São Paulo, aquela correria e tal. Nunca tinha parado para analisar isso. Então, na verdade, não é algo que eu tenha sempre entendido, não. E eu respeito isso nas pessoas, delas não entenderem, né? Porque a gente realmente nunca ensinaram isso pra gente na escola. Exato. Né? Sim. Eu até suspeito de que eles não queiram ensinar mesmo. Né? Talvez é um projeto, né? Isso, Pode ser. O objetivo é que as pessoas não entendam mesmo para estarem o máximo distante, sabe? Quererem realmente se isentar da responsabilidade de se envolverem porque ficam com aquela impressão, né, de que se eu me envolver, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou desonesta? Vão pensar que eu sou corrupta, né? Então fica também aquele preconceito das pessoas em se envolverem e, por outro lado, os políticos também não querem que as pessoas se envolvam para não cobrarem, não exigirem, né? Pois é. Mas, infelizmente, a política faz parte do nosso cotidiano, está em todos os lugares que a gente frequenta. Não estou falando da política dos políticos, né? Daí a gente já pode entrar um pouquinho no conceito que eu entendo de política. Pode falar. Eu entendo que política é algo que a gente utiliza para organizar o nosso dia a dia, né? A nossa casa, quando a gente tem que fazer um orçamento até doméstico, né? Você tem que avaliar o quanto você ganha, o seu salário, a sua esposa, né? A família em si, né? A renda familiar.
E aí vocês definem como é que vocês vão gastar, o que é que vocês vão comprar, onde vocês vão investir, onde vai morar, é próprio, é alugado, tudo isso faz parte da gestão do local, né? E tudo isso é política, né? Porque desde o momento em que você tem que tomar essas decisões e onde você vai aplicar a sua renda, e aí negociar internamente também quem é responsável por qual atividade, fazer toda a organização do ambiente, negociar, porque nem sempre você está a fim de cumprir com as ações que você se comprometeu a fazer. Então, no caso, a mãe, né, sempre tem aquela responsabilidade de cuidar da família, os filhos e tudo mais, mas não significa que o marido também não possa contribuir com alguma atividade, não tem muito o que é só uma pessoa que faz, né? Então, essa negociação das atividades do dia a dia, dos compromissos, é política também. Sim, perfeito. E aí eu fui entendendo isso ao longo do tempo também e falei, poxa, quanto mais a gente sabe negociar e quanto mais a gente tem a articulação, a conversa e tudo mais, aí a gente consegue fazer política. Isso é fazer política, é argumentar, é articular, é negociar. Então a gente faz isso no nosso trabalho, né? Quem é vendedor na hora de vender, quem é fazer uma reunião na hora de apresentar ali alguma coisa, o financeiro na hora de também coordenar ali o orçamento, pagar as contas, né? O que vocês entendem um pouco sobre isso? Assim, vocês têm uma outra visão? Gostaria de saber também o que vocês pensam sobre política. Para mim é bem isso mesmo. Todas as relações sociais, né? Para mim é política, porque você está negociando, você está combinando, né, com o outro ali, o que vai fazer, o que não vai. Então é bem isso mesmo. As relações sociais nossas praticamente política, né? E tem a política em si, que é a comum, né, vamos dizer assim, que é dos políticos, né? Uma vez que a gente tem esse entendimento que você já explanou, fica um pouco mais fácil compreender essa política que é feita lá em Brasília ou aqui na Câmara dos Vereadores, né? Que são essas relações pessoais para um bem comum, né? É isso. É isso mesmo. Essa hierarquia que é formada na política, ela é formada dentro das nossas casas, nas nossas empresas, a mesma situação, né? O pai, a mãe tem hierarquia ali, dos filhos. Na empresa também tem os patrões, tem os chefes, tem os gerentes, tem diretores, tem toda a hierarquia também. E na política é a mesma coisa. Então a gente elege aquelas pessoas que vão fazer esse trabalho de gestão, de organização da cidade. Então são os vereadores, é o prefeito, né? No estado vai ser ali o governador, lá no federal vai ser o presidente, os deputados, os senadores e todas essas pessoas que são envolvidas ali, porque realmente para fazer a política bem feita, há de se ter muitas pessoas, né? Sim. Então eles têm que ser organizados, né? Então eles se organizam assim, deputados, senadores, vereadores, tem esses cargos, né? Isso. Eu acho fantástico a forma como é organizada a política. E o legal dessa conversa que a gente está tendo aqui não é para falar da política atual, porque se a gente fosse falar da política atual, a gente ia ficar meio deprimido, né? Não, cortar os pulsos fora. Meu Deus, né? Nem dá pra gente sentar para conversar, de falar de política, porque agora a gente está conversando, é uma situação, daqui meia hora é outra situação, a situação está muito dinâmica, isso né? A gente que não está lá no meio também, às vezes, para poder falar, se defender e tal. Então, eu nem gosto muito de falar da política do jeito que está hoje, né? Mas eu gosto de estudar sobre como é a formação, por que existe o presidente, quais são os tipos, né, de poderes que o Brasil tem e como eles se dividem. A política é um negócio muito bom. É para ser muito bom, sabe? Sim, sim. Aí a gente já entra até em outra parte, né? Falando um pouco disso, que é da nossa responsabilidade social, que
você falou, a gente elege, né? Mas não é só eleger, né? Então a gente tem que, como cidadão ali, né? Fazendo parte do Brasil, ou de Araçatuba, do estado de São Paulo, a gente tem algumas coisas que a gente tem que entender para cobrar e fazer essa boa política andar, e não deixar a má política tomar conta, né? A gente tem um episódio do Voticast, é o 44, que é o Prefeitos e Vereadores Pra Que Te Quero, com a professora Ângela Liberati. E nesse episódio ela explica, foi um pouquinho antes das eleições, né? Ela explica as atribuições do prefeito e dos vereadores. A gente quer continuar isso, né? Perto da próxima eleição, ela explicar as atribuições dos deputados e do presidente, do governador, tudo mais, né? Que a gente acha bem interessante. Mas a gente pode já até falar dessa parte de ser cidadão aí, de a gente escolhe o representante, né? E que tem as responsabilidades, mas muitas vezes a gente nem lembra quem que votou, né? Nossa, isso acontece muito. Muito, verdade. Bom, eu penso o seguinte em relação à nossa responsabilidade para votar, né? O voto é obrigatório no Brasil, né? Não precisaria ser obrigatório, né? Poderia ser livre, você vai votar se você quiser. Em vários países é assim, é livre. Mas no Brasil é obrigatório e tudo bem também, né? Eu acho que há pessoas que vão votar porque sentem realmente aquela sensação de que, olha, eu estou escolhendo o meu representante. Quando eu vou votar muito feliz, sabe? Falo, poxa, eu pesquisei em quem eu ia votar e independente da pessoa ganhar ou não, eu escolhi aquela pessoa, sabe? Então você sente parte daquilo, né? Exatamente, é legal. Como a gente estava falando sobre a questão de que política faz parte do nosso dia a dia e que a gente sabe que para poder fazer a gestão da nossa cidade a gente tem que ter alguém lá fazendo esse trabalho, então, poxa vida, faz parte exatamente isso que você falou, a gente se sente parte desse processo, né? Então é com muita satisfação que você vai lá e você vai escolher alguém para te representar, né? Alguém que você confia, alguém que te apresentou uma proposta, um projeto que você se identificou, né? Por várias situações, às vezes você nem conhece a pessoa ali do seu dia a dia, mas você percebe que a pessoa tem a capacidade, tem a condição de ser um bom administrador ali do recurso público, né? De te representar bem. Então eu tenho muita satisfação em votar. Eu queria que todos os brasileiros tivessem essa mesma consciência, sabe? Sim. E infelizmente, por conta do que a política se tornou, as pessoas não vão votar felizes, né? Elas falam que elas não sabem para quem votar. Muita gente chega no dia da eleição e não sabe para quem vai votar. O absurdo é que eu já vi várias vezes, né? A pessoa chega para votar, por exemplo, ela escolheu lá o presidente, o executivo, eu acho que é mais difícil de acontecer isso que eu vou falar. Isso, Mas para deputado estadual ou federal, a pessoa chega lá para votar, pega o papelzinho do chão e põe qualquer número lá. Eu acho que esse lance acaba sendo uma coisa cultural pelo fato da obrigatoriedade de se votar. Então a pessoa fala, eu não quero votar, mas tem que ir. Então a pessoa faz fala, de qualquer jeito. Isso, exatamente. De repente, se fosse uma coisa... não é obrigado, você vai se você quiser. Então a pessoa realmente iria votar com aquela consciência, com vontade. Agora, pelo fato de ser obrigatório, a pessoa já parece que já vai amarrada. Eu não quero... vou fazer uma obrigação em votar, eu voto em qualquer um. É desse jeito. Eu sei porque tem muita gente que pensa assim. Ele acaba nem pesquisando sobre... Tem gente que vai votar no final do dia, né? Falar, agora não tem jeito. Eu vou lá fazer aquilo lá. Nossa, meu Deus. Quem você votou? Fulano? Passa o número pra mim que eu vou votar também. Ninguém sabe. É isso. Entendeu? Então... Por isso a gente tá do jeito que tá. Então o pessoal se conscientizar mais, né? Talvez esse é que o Brasil é um negócio cultural há anos, isso, né? Então desde 1500, né? É difícil mudar isso aí. Faz muito tempo. Tá? Então é meio complicado. Exatamente. Mas eu acho que esse é o grande lance, né? Talvez a obrigatoriedade leva a esse rumo, né? Talvez, pode ser. Pode ser. Eu não sei, porque assim, em outros lugares que não é obrigatório, eles também sentem a mesma coisa, sabe? Quando não é obrigatório, eles nem sabem o dia da eleição.
entendeu? Então, é complicado, né? É duro balancear. Isso é da pessoa mesmo, isso é da pessoa, Mas eu ainda volto um pouco naquilo que eu falei sobre os políticos não quererem que a população seja participativa, né? Sim. E quanto menos a gente souber como é que funcionam as coisas, melhor para eles, né? Vai ficar bem mais fácil para eles trabalharem. Uhum. Então, se a gente também chegar lá sem saber o que é o dia a dia do político, para poder escolher realmente um representante que vai dar conta do trabalho e vai fazer o trabalho corretamente. Porque assim, eu, na minha visão, tá? Eu penso que não é fácil ser político, entende? Então, você ter que administrar um orçamento da cidade, empregar o dinheiro da forma correta, o recurso é escasso, né? As cidades que são muito pequenas, não têm condição de se sustentar sozinha, precisam vir emendas do Estado, precisa vir emendas federais, você tem que negociar isso com deputados, com o governador. Então, assim, precisa ser uma pessoa que entende de orçamento, de engenharia, até para poder resolver problemas que são estruturais da cidade, a longo prazo, e que você vai construir, são obras, enfim, saneamento, segurança, e são decisões tão difíceis, tão complexas, né? Então, quando você vê um candidato ali a vereador, que é seu vizinho, que assim, eu tenho muita gente que se candidatou a vereador na última eleição, que são pessoas boníssimas, sabe? Conheço, são idôneas, são inteligentes, são capazes, perfeito, né? São pessoas comuns que resolveram ir lá e se arriscar, né? Falou, quero entrar nisso, quero tentar. Eu admiro muito, né? Mas será que eles realmente sabem a responsabilidade que eles estão carregando ali? Pois é uma questão. É fácil. Né? Então, eu penso que os nossos políticos, eles precisariam ser um pouco mais preparados, sabe? Uhum. Porque o jogo político, entendeu? Essa articulação, você negociar o orçamento da tua cidade e saber onde é que você vai aplicar bem a verba e trazer verba de fora, porque as cidades... Na verdade, o que acontece? Não sei se a gente pode entrar já nesse tema, mas da onde vem o recurso da cidade? Sim, né? sim. Bom, eu só ia pontuar que a gente pode também falar a respeito dessa dialética, né? Se o povo é mais consciente, né? Cumpre ali a sua cidadania e cobra mais, consequentemente, com o passar do tempo, né, espera-se que a qualidade dos políticos vão ter que melhorar, porque se o povo está cobrando e na hora de votar aquele político que pisou na bola não é mais eleito, né, então logo a próxima geração de candidatos ali, eles vão prestar mais atenção nisso, né? Tem que estudar, eu tenho que entender melhor, eu tenho que... Então, um depende do outro, né? Enquanto a sociedade, se não cobrar, não tá nem aí, vota de qualquer jeito, nem lembra quem votou e não fala nada, né? Fica ali, não liga pra nada. O político vai ficando também à vontade, uma ajeitada aqui pro meu conhecido. Dá pra eu colocar minha mulher ali não sei na onde. Dá pra colocar meu marido ali não sei na onde, né? Eles vão se sentindo confortáveis, né? Muito. Na verdade, assim, o menos grave que acontece quando a gente elege alguém que não está comprometido com as propostas da campanha é simplesmente ele não cumprir com as propostas, Sim, né? É o menos grave. Isso acontece muito, né? Então, assim, vamos dizer que só isso aconteceria, tá? Não vamos nem pensar nessa questão de colocar parente para trabalhar, de verba de gabinete, como ele usa, sabe? Mas assim... avaliando o mínimo do mínimo, que é o que faz com que a gente escolha aquela pessoa para nos representar, né? O que ele me prometeu na campanha, né? E o que ele está fazendo? Ele tem 4 anos de mandato. Deixa eu acompanhar se ele está cumprindo o que ele prometeu. Só isso. Sim, né? sim. E infelizmente nem isso eles não fazem, Sim, né? Com certeza. Esse é o mínimo que eles teriam que cumprir. Se a gente não fica envolvido com o dia a dia deles, e, por exemplo, eu tenho assistido todas as semanas as sessões da Câmara Municipal, né?
Acontece todas as segundas-feiras. Deixa eu aproveitar aqui para fazer a propaganda dessa sessão também, que é importantíssima para a nossa cidade. Na verdade, cada cidade, eu não sei como é a agenda de outras cidades, né? Mas eu convido assim, a população a saber a data das reuniões e acompanharem como elas acontecem. Porque essas reuniões, elas definem tudo que vai acontecer na cidade. O prefeito, ele só trabalha mediante o que é decidido pelos vereadores, né? Sim. Então, ali se aprovam orçamentos, ali se definem leis, né? Eles vão produzir as leis. Então, a gente precisa saber se o que eles estão produzindo de lei vai ser bom para o município, não vai. O que eles estão alterando das leis ali, né, que favorece o município. Como votou o vereador que ganhou. E assim, eu acredito que muita gente esquece para quem votou, porque simplesmente não ganhou, né? Aí, realmente, você não tem como acompanhar o que a pessoa para quem você votou está fazendo porque ele não ganhou. Certo? Sim. Aí você fala, bom, como é que eu vou acompanhar? Então, como é que eu posso acompanhar? Eu, como cidadão, eu vou acompanhar o quê se quem eu votei não ganhou? Boa questão. Na verdade, na última eleição municipal, o meu candidato a vereador não foi eleito e o meu candidato a prefeito também não foi eleito. Entendeu? E nem por isso eu deixei de acompanhar. No dia da posse, eu assisti ao vivo. Foi passado lá no dia 1º, na parte da manhã, durou 3 horas a sessão, e eu tive muito orgulho de assistir, mesmo que as pessoas para quem eu votei não estavam lá, não tem problema nenhum, né? Eu queria saber mais um pouco, foi uma oportunidade de saber exatamente quem é essa turma que está entrando agora para esses 4 anos, né? Porque ali eles foram apresentados, foi apresentada a família, né? Falou-se individualmente de cada um, de onde veio, qual era a proposta. Eles tiveram a oportunidade de se apresentar para a cidade, sabe? A primeira sessão é muito importante. E aí eu assisti e meio que já estou, em questão de 3 meses aí do mandato, a gente já conseguiu entender o trabalho de cada um. Sim. É muito legal isso, sabe? E aí acompanhar, né, no decorrer do mandato, então, o que eles estão fazendo. Aí, bom, o candidato para quem eu votei não ganhou, e aí o que eu posso fazer para contribuir de alguma forma para aquele candidato? Porque ele teve um partido ao qual ele estava associado, né? Teve uma coligação, então entender um pouco mais também. O meu voto certamente serviu para eleger alguém. Isso. Né? Dentro do coeficiente eleitoral ali, os votos do partido servem para eleger um que é o mais votado do partido. Então, provavelmente, o meu voto favoreceu alguém, né? Então, de alguma forma, o nosso voto foi importante. Então, a gente sabe, sim, se a gente quiser, né, acompanhar o voto, assim, a consequência do nosso voto é importantíssimo, tanto para o bem como para o mal, para poder cobrar quando eles não estiverem fazendo de acordo com o que eles estavam comprometendo na campanha, né? Então vamos pontuar essa parte do coeficiente de... Como é que é o nome? Perdão. Coeficiente eleitoral. Isso, coeficiente eleitoral, que algo que é pouco compreendido. Quando a gente vota no executivo, que é o prefeito, o governador e o presidente, né? Esse voto vai para esse candidato que tem um partido, né? Aqui no Brasil você é obrigado a estar afiliado a um partido para você se candidatar. O coeficiente eleitoral ele serve para os votos do legislativo, né? Que são os vereadores, deputados estaduais e deputados federais. Esse coeficiente eu vou explicar, se eu estiver errado, você me corrige. Você vota no sei lá, Vinícius vereador aqui. E aí o Vinícius tá no partido do Vodcast. Eu ia transformar em sigla, mas já tem, né? Partido Vodcast. Só que o Vinícius teve 100 votos. E o partido Vodcast teve uma pessoa lá com 1000 votos. Então, esses 100 votos do Vinícius vai para esse primeiro lugar
do partido do Votecast, que foi o Joãozinho, que teve 1.000 votos. Então o Joãozinho teve 1.100 votos, contando com o voto do Vinícius, e aí o partido coloca lá, tem X cadeiras lá para preencher. Né? Então esse é o coeficiente. Expliquei certo? Explicou. Na verdade, assim, o básico é isso que a gente tem que saber. Tá perfeito. Exato. É importante a gente saber que o nosso voto, por mais que não tenha elegido aquela pessoa, ajudou a eleger alguém daquela legenda, né? Exato. Daquela aliança partidária, porque também tem isso, né? Existem muitos partidos no Brasil, então acho que também faz parte um pouco do jogo político de que não há interesse em conhecer o partido para qual ele está representando ali, tá? Não há necessidade, entre aspas, né? Porque são muitos, realmente fica difícil da população conhecer todos, né? Com exceção de alguns que a gente conhece são mais famosos, né? Uhum. E aí é por conta do executivo, nem tanto pelo legislativo, como você citou, quando um presidente aí fica eleito, como a gente teve o presidente Lula eleito pelo PT durante muitos anos. Então todo mundo sabe que PT é um partido grande, né? Mas aí atualmente a gente tem também, por exemplo, o Bolsonaro, o nosso presidente, ele veio como um partido chamado PSL. Era um partido pequeno que ele resolveu se filiar, inclusive nas vésperas da campanha, não era o partido que ele trabalhava durante tantos anos que ele já foi político, né? E hoje ele não é de partido nenhum. Então, assim, tem muitas curiosidades a respeito de partido, né? Por isso que as pessoas, eu acho que não conseguem acompanhar, porque o negócio é muito dinâmico mesmo, sabe? Uhum. Sim, então, com certeza. A gente acaba associando a pessoas, né? A nomes da pessoa. Então, independente do partido ao qual ela vai representar ali, a pessoa recebe os votos. Ela recebe os votos. Ela que conhece mais pessoas, ela que faz uma campanha mais popular e acaba conseguindo mais votos, né? E é o que acontece, olha que engraçado, é o que acontece quando se elege o Tiririca. Isso. Quem que está preocupado em saber qual é o partido do Tiririca? Ninguém, entendeu? Mas como ele é muito conhecido, as pessoas... E olha que votam, hein, gente? Há quantos anos ele é eleito e reeleito? E ele levou uma galera com ele, né? Ele abriu mais cadeiras. É o coeficiente, né? Isso. Aí entra o bendito do coeficiente eleitoral, né? Isso, exatamente. Porque aí aquela sigla, aquela coligação que ele faz parte, quanto mais votos tiver no total, mais condições de eleger mais pessoas tem, né? Então, aqui dentro da Câmara Municipal, a gente tem 2 vereadores, mais ou menos, ali, não passa de 2 de cada partido grande, né? Que conseguiu ter mais votos. E a gente tem outros partidos menores que às vezes não tem condição de eleger uma cadeira, se junta com outros partidos. Então, o coeficiente eleitoral é bem complicado de entender, né? Não dá pra gente conversar isso agora, assim, né? Senão nem a gente vai conseguir. É muito maluca a conta. É só pra ter uma noção e ficar de alerta, né? Que quando você escolheu o deputado pro legislativo, ou escolheu a pessoa pro legislativo, dá uma olhadinha qual que é o partido. Nossa, muito importante. Você não precisa saber todos os partidos, mas, eu vou escolher o Vinícius aqui do partido do Votecast. Então, o Vinícius é do partido do Votecast. Então, você já vai saber já se aquele partido teve escândalos ou, ou tá numa situação bacana, fez um bom trabalho. Então, você já vai ter uma noção ali do seu candidato. E ficar ligado com esse oba-oba, né? Porque muitos partidos usam de pessoas com nome, por exemplo, Tiririca. O partido tal tá pondo o Tiririca aí como candidato. Mas peraí, eles estão colocando ele, quem que é do partido dele? Isso, quem são os outros? Peraí, se o Tiririca entrar, aquele fulaninho lá também vai entrar. Então essa é a jogada do partido. Então ficar esperto com isso, porque essa é a jogada da maioria, né? Exatamente. Tem que ficar esperto com isso. Perfeito, Vinícius. Lá acontece muito isso com a gente aqui numa cidade pequena, no interior. Então a gente costuma votar para deputados, pessoas que estão em evidências aqui na região, né? Às vezes é alguém que já é candidato a prefeito e aí a gente já conheceu aqui da região. Tomara que saiam, né, candidatos mais de Araçatuba aqui
que tenham condição de se reeleger. Mas a gente sempre ouve falar, né, que tem alguém que é de Rio Preto, os mais conhecidos, assim, aqui da nossa região. Então, e a gente vota, fala, poxa, eu quero que seja alguém da minha região, então eu vou votar nessa pessoa, né? Então é importantíssimo a gente saber em qual partido ele está incluso, qual a coligação partidária ele está, porque o nosso voto, se não elegê-lo, vai ajudar a eleger alguém lá na ponta. Verdade. Sim, né? sim. Então, saber bem quem são essas pessoas lá da ponta, saber o que tem sido, é exatamente o que você falou. Como é que é o histórico desse partido no último mandato, nos últimos mandatos, tem escândalos, não tem escândalos? Tanto assim, isso foi muito engraçado. Na última eleição presidencial, saiu aquela campanha do ele não, né? PT não. Foi interessantíssimo isso, né? Teve um despertamento das pessoas para essa questão do partido. Sim, né? sim. Porque em geral só falavam ele sim, fulano sim. né? Eu voto, meu candidato é X, né? Não importa o partido. E aí, de repente, o partido começou a ser um peso. Não, para esse partido eu não voto de jeito nenhum, né? Então, vem daí mesmo, essa consciência, maravilhoso. E eu acho que 2018 foi um marco na nossa política, né, nacional. Perfeito, Mariana. Então vamos falar a gente falou de votar, mas a gente também tem a opção de deixar nosso voto em branco. De não votar. Ou, de não votar. De anular o voto. Exato. Você apertar lá um monte de botãozinho para ver se solta um macete na urna. Fazer ou não fazer? E aí? É bom? É ruim? O que é? Engraçado. Qual que é? A gente falou do voto ser obrigatório, mas é muito democrático, né? Se você quer, você tem que ir lá. Mas se você quiser ir lá e anular, você pode, né? Sim, tem essa opção. Interessante isso também. Então, assim, nada tão obrigatório, né? Se você tem que ir, mas se você não for, tudo bem, você paga uma multa, né? Que não é nada impossível de pagar também. É até bom as pessoas saberem, né, que elas podem deixar de votar e depois tem uma multa para elas pagarem, né? Ou então elas irem lá e anular o voto, se for o caso. Eu não gostei de nenhum dos candidatos, não estou contente, não estou gostando desse jogo aqui, não quero votar em ninguém, né? Você pode anular ou você pode votar em branco, né? Eu acho que tudo bem, isso é entendimento de cada pessoa, né? Eu não curto muito essa ideia, porque eu acho que, assim, o nosso papel, sabe, como cidadão, a nossa responsabilidade, aquilo que eu falei da satisfação em escolher o nosso representante. Então, eu jamais anularia ou votaria em branco, tá? Eu sempre teria que avaliar o menos ruim, e acho que assim a gente tem votado há muitos anos já no Brasil, né? Verdade. Isso. Por eliminação, né? Exatamente. É isso aí. Exatamente. Acho que a gente faz isso no nosso dia a dia também, né? Assim, você não precisa ter afinidade com todo mundo, tem pessoas com quem você tem mais afinidade, e é assim que você filtra as pessoas com quem você convive, seus amigos, e isso tudo é normal, né? Então, da mesma forma, você vai eleger ali um candidato, pela afinidade das pessoas, né? E aí eu acho que a gente tem sim que escolher pelo partido, alguma coisa que leva a gente a dar o voto de confiança naquela pessoa, sabe? Mas tudo bem, eu respeito muito quem anula e quem vota em branco, porque eu acho que a pessoa também não é obrigada a gostar de política, né? Porque realmente a política não está trazendo prazer muito para as pessoas, não, né? Mas assim, o que é desvantagem em relação a isso? É que quando você anula ou vota em branco, você não está favorecendo em nada a questão da eleição, o jogo político, né? Um voto a menos ali não vai fazer a menor diferença. Pelo contrário, né? Pode dar mais chances do pior candidato ganhar. Porque você teria condição de selecionar um candidato melhor. Sim. E quando você não faz essa avaliação, você está deixando que o pior candidato, aquele que seja mais popular, aquele que cometeu
a maior articulação possível em convencer as outras pessoas a irem votar. Eu estou falando convencimento, assim, desconsiderando que existe compra de voto, tá? Ah, não, que, mas infelizmente não tem, a gente sabe que não é. Então, assim, imagina. Não, imagina. Então, no Brasil isso nunca aconteceu, né? A gente não tem histórico nenhum disso, então vamos considerar que sejam realmente pessoas que foram ali votar porque se identificaram mesmo com a campanha, com os projetos que foram apresentados, com a pessoa, enfim. Sim. E aí, quando você anula, simplesmente não acontece nada, sabe? Então, já que você está indo lá votar, faz uma avaliação, entendeu? Do mínimo possível, daquilo que está sendo bom para a cidade. Conversa com pessoas que você confia e analisa o voto delas, entendeu? Não porque está sendo favorável para o bairro, não porque está te arrumando uma vaga na consulta médica da fila do SUS, não por isso, né? Porque isso, infelizmente, acontece muito. Eu vou votar no fulano porque ele me ajuda. Eu vou votar, né? É a pior maneira de votar possível, é melhor pagar a multa. Nossa. Então, assim, desconsiderando todos esses benefícios do dia a dia que o político favorece ali as pessoas, porque é a forma deles amarrarem ali o cartório eleitoral, tirando isso, a gente tem condição de saber se a pessoa tem a capacidade. Assiste o horário político. Tem gente que na hora do horário político desliga a televisão. Não é? Sim. Hoje que a internet também é muito mais prático, né? Nossa, nas últimas 2 campanhas, eu não me lembro, assim, das anteriores terem sido tão visíveis nas redes sociais, né? Sim. Mas as de 2018 e as de 2020, meu Deus do céu, perfeito, rede social. Então, olha aí, que maravilha, vocês falaram muito bem disso. Como é que eu posso acompanhar o que o cara para quem eu votei, né, tá fazendo, ou então, assim, o que o partido tá fazendo? Porque hoje em dia, eles têm as contas pessoais e têm as contas do partido, os canais de comunicação. Sim. Tem YouTube com vários vídeos, tem as redes sociais no geral, né? O próprio Google, você faz uma pesquisa rápida ali, você já sabe tudo que aconteceu com a pessoa, né? Então tá muito nítido, tá muito mais fácil de escolher realmente o candidato. Com certeza. E anular no primeiro turno do presidente, se eu não estiver enganado para presidente, se você votar em branco, você favorece o primeiro, quem já está na frente. Então, você votando em branco, você já dá esse voto, entre aspas, para quem tá na frente. Assim, a Mariana falou que ela respeita quem tem essa opinião e tal, de votar ou anular. Aliás, de votar em branco ou anular. Tá, tudo bem. Mas assim, eu acho que é o cúmulo. A pessoa sai da casa dela, tudo bem. E ela não se presta o papel de pesquisar, cara. É uma forma de você estar falando assim, eu tô... Não vou falar aqui o que eu queria falar aqui, mas assim... Não, pode botar pra fora. Eu vou falar aqui de uma forma mais... tá, tudo bem. Como que eu vou colocar aqui? Cordial. A pessoa está falando pro Brasil, estou defecando e transitando. Isso, entendeu? Pra toda a situação que o Brasil tá vivendo. Cara, é o cúmulo a pessoa anular um voto, cara. É inadmissível, isso não pode acontecer. Tem um vídeo do Porta dos Fundos. Você tá dando o brecha pra um monte de coisa ruim entrar. Como que a pessoa não tem aquela vontade de pelo menos conhecer? Olha, eu quero saber quem que é o pai do candidato, pelo menos. Quem que é o pai e a mãe dele? Ele morou em que bairro? Pelo menos isso. Sim. É muita falta de conhecimento, cara. Isso não pode acontecer. Cidadania, né? Não tem a cidadania. Eu me revolto essas coisas, cara. Não pode. Exato. A palavra é justamente essa. Essa palavra é maravilhosa. Cidadania. Depois, quem estiver ouvindo a gente, por favor, procura no Google o significado dessa palavra, gente. Isso. Exerçam, por favor. Tem uma sketch do Porta dos Fundos, um dos vídeos deles lá, que é voto em branco. Aí tá o Nabote lá, né, que ele é engraçadíssimo. Aí o bandido vai assaltar ele.
Eu não lembro quem que é o ator que fez o bandido, mas um bandido. Eu lembro que era o Nabote, o principal ali. O bandido vai assaltar ele, o bandido chega assim, perdeu, passa aí sua carteira. Aí ele pega e fala assim, não, votei em branco. Votei em branco. Você não pode me assaltar, votei em branco. Aí o bandido fica bravo, não, você tá louco, cara, passa logo, não sei o quê. Para, rapaz, votei em branco. Que isso, não tem nada a ver com isso não, vai assaltar outro quem votou aí. Aí o bandido dá um tiro nele, né? Pá, dá um tiro e sai correndo. Aí ele cai no chão assim, ensanguentado. Ele, pô, sacanagem, votei em branco, nada a ver. Não é? Tem a chamadinha lá do Porta dos Fundos, né? A chamadinha deles. Aí tá passando alguém na rua, ele pede ajuda. Ele tá lá morrendo, né? Ele pede ajuda, fala, me ajuda. Aí o cara dá uma baixada assim, ô irmão, foi mal, votei em branco. E vaza. Cara, entendeu? Esse é o voto em branco aí. Não pode acontecer não, cara. Não pode. Depois eu vou até deixar linkado. Se bem que eu já contei tudo o vídeo, né? Mas eu vou deixar linkado lá. Não, mas é bom assistir, que aí realmente vai reconfirmar. Gente, mas é perfeito. Isso que vocês dois explicaram muito bem, o voto em branco, né? É a pessoa achar que porque ela votou em branco, ela não participa daquilo. Ela não tem responsabilidade sobre aquilo. E, infelizmente, tem. Independente do voto que você deu, você tem coparticipação na responsabilidade, sabe? Sim, com certeza. O Vinícius tá tentando lembrar aqui, o plano piloto. Plano piloto? Isso. Que toda cidade tem, né? É isso mesmo, o nome? Eu acho que é. É isso, né? A professora Ângela fala sobre isso. Isso. Ela fala assim, se você é um cidadão, toda cidade tem, é disponível para todo mundo, para quem quer ver. Então abra esse plano e leia ele para ver como que tudo acontece. Isso é exercer a cidadania, né? É para todo mundo ver, tá aberto para todo mundo. Se na sua cidade tem, você vai lá e pesquisa o plano piloto, como é que é, do que se trata, entendeu? Então é aberto pro cidadão e se informar, né, cara? Tem outros sites úteis, né? Tem o portal da transparência. Isso. Dá pra você pesquisar lá. Tá tudo lá. E é tudo do governo. É fácil acesso, hoje ainda mais. A gente, de repente, tem algum outro que fala assim, não confio no jornalismo, que esse é uma outra pauta, né? Isso aí, nossa. É um programa pra 3 horas. Tem a treta é grande aí, né? Não confio no jornalismo, todo mundo é comunista, ou todo mundo é fascista, sei lá. Mas tem o próprio governo, tem todos os sites que você vai lá e filtra. E vê. Você vê com seus olhos, não precisa ninguém confiar em ninguém. Se a pessoa é tão acirrada assim, né? Então, nenhum jornalista merece a sua confiança. Então vai lá e você mesmo pesquisa. Exato. E você vai achar, e não é difícil. A informação tá lá. Não é difícil. Você vai lá e vê. O que não pode é você votar nulo e branco, como eu conheço as pessoas que fazem isso, e mete o pau no que tá acontecendo. Aí uma vez eu perguntei, você votou? Não. Você vota? Não. Então por que você tá falando? Tem que fazer igual na Você tem que ser conivente com tudo que tá acontecendo e ficar quieto, porque você não quis prestar o papel de cidadão e votar. Exatamente. Então a pessoa tem que reclamar. Tem que aceitar e ficar quieto, não é? Isso, exatamente. Eu acho essa parte fenomenal. Assim, quando você não se presta o papel de ir pesquisar e ir votar, você não pode reclamar daqueles que foram eleitos e do que eles estão fazendo, né? Você não pode. Então, se você não se envolve e se você não pesquisa, você não pode reclamar. É perfeito isso. Não tem nem condição de reclamar, né? Você nem tentou melhorar um pouco o seu país, né? E é coisa simples, né? Porque quando se fala de política no Brasil, o pessoal sempre pensa em algo, como é que eu falo, complexo. Realmente é complexo, sim. Mas assim, eu falo assim, questão de informação, o pessoal sempre pensa numa coisa muito difícil, muito não é tão inatingível. Difícil, assim, Não tem informação, mas tem. Você não precisa saber tanto de política para se informar sobre o candidato. Apenas mostre interesse em conhecer um pouco mais. Eu acho que isso dá para todo mundo fazer sem muito trabalho. Assim. Não tá falando aqui de fazer uma pós-graduação. Não, é coisa básica. É coisa básica. E nem dá também para aprender tanta coisa assim.
né? Falando em pós-graduação, eu esqueci de comentar no começo que eu estou estudando um MBA em Política e Gestão Pública. Verdade. Esqueci de comentar. Não sei se eu posso falar aqui, né? Pode, Estou sendo patrocinada, né? Então não sei se eu posso falar. Mas enfim, o que eu tenho para complementar em relação a isso, do envolvimento da pessoa e dela terceirizar a responsabilidade do que está acontecendo, né? Para outras pessoas é justamente isso. Como a política se tornou algo detestável, gente, é revoltante. Por isso que eu falo que eu não julgo quem vota em branco ou nulo, ou quem nem vai votar. Depois de 70 anos já não é mais obrigatório, então a gente não vê as pessoas irem votar depois de 70 anos, porque realmente é lastimável a situação, né? Então, quanto mais a gente puder se envolver e conhecer, melhor. E por isso que eu parabenizo demais o trabalho que vocês estão fazendo. Esse canal de comunicação que vocês criaram e essa abertura que vocês estão dando para o assunto da política vai trazer de uma forma muito tranquila, muito informal, que as pessoas saibam um pouco mais sobre isso, né? Esse bate-papo que a gente está aqui hoje, esses outros que vocês já fizeram com a professora Ângela, com alguns vereadores, foi fantástico, gente. É aproximar a política da pessoa que é ali o eleitor, que não entende nada sobre política, de uma forma que a gente entende, que a gente consegue conversar e entender de boa, sem precisar estudar, sem precisar ter pós-graduação, sem precisar nem ter faculdade, né? Sobre o assunto. Sim. Perfeito. Então, parabéns de novo para vocês por abordarem esse tema. Porque tem gente que não gosta de falar, simplesmente fala, não, política não quero abordar esse assunto no meu podcast aqui, não quero. E vocês não, pelo contrário, vocês estão reforçando e abrindo mais o canal para isso. Fantástico. Então, o famoso política e religião não se discute, né? E isso. futebol também. Não, aqui discute sim. De uma maneira saudável, né? De uma maneira propositiva, né? Com propósito. Claro. De melhorar, não só pra... Igual o Vinícius falou aqui, não só pra defecar, né? Mas... Eu fui bem cortês, hein? Fui cortês aqui. Bastante. Em respeito à Mariana. Com certeza. Obrigada. Tenta ter um propósito aí útil, né? Pelo menos tenta. Então é isso, Mariana. Tem essa outra parte aqui. A gente já tá caminhando para 1 hora. Uhum. Eu acho que era melhor a gente fazer um outro só com esses daqui, viu? Tudo bem, eu achei que foi treta, bacana. Né? A gente abordou a questão da cidadania, que foi muito legal ter trazido esse tema, para que as pessoas entendam que política não nasceu para ser aquilo que é, né? Sim. Uhum. Então, há como a gente reverter essa situação, se a gente se envolver e cada um fizer a sua parte. Então, acho que o tema principal acabou sendo isso, foi muito bom mesmo, porque tem muita gente que tá descrente da política, né? Sim, pelo menos ver se anima a galera aí, né? Bom, é isso aí, estamos terminando o Voticast. Infelizmente o nosso programa chegou ao fim, mas calma, porque você ainda pode nos acompanhar lá no Twitter, onde você vai encontrar todo o nosso conteúdo e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no nosso programa. E também estamos disponíveis lá no Spotify, onde você pode baixar esse programa e ouvi-lo a hora que você quiser, além do nosso site voticast.com.br. E para você que está nos ouvindo aí, quer mandar aqui uma ideia de pauta, mandar uma mensagem sobre esse programa até, manda um e-mail para nós, né, Otávio? Manda um e-mail igual a Mariana entrou em contato com a gente, tá aqui hoje gravando. Aí, ó, a gente super acessível. Quer bater um papo? Manda um e-mail aqui. Vamos trocar essa ideia aí. Manda um e-mail pro blá@voticast.com.br. É isso aí, blá@voticast.com.br. E eu quero aqui agradecer a nossa convidada, Mariana. Foi um prazer falar com você. O nosso papo rendeu muito e muito obrigado aí. Gente, eu que agradeço a oportunidade. Vocês são maravilhosos, muito simpáticos. Nossa, eu estou muito feliz assim por esse trabalho que vocês estão fazendo. Desejo muito sucesso para vocês, para o canal Voticast, em todos os meios de comunicação que o Voticast está, porque vocês também são plurais nesse assunto, né? Estão aí nas plataformas de música, estão nas redes sociais, muito bacana. Então tá acessível mesmo para todo mundo.
Eu recomendo realmente que as pessoas busquem vocês para conversarem, porque é importante a gente abrir a nossa mente, né? Ouvir tudo que a gente pode, o máximo de coisas que a gente pode. Ser curioso, sabe? Sim, boa. Isso. Então, esse canal tem muito disso, assim. Vocês falam de todos os assuntos. Toda semana tem uma novidade. Muito bacana. Tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente que agradece, viu, Mariana? Você quer deixar alguma rede social sua? Algum recado pro mundo? Bom, as minhas redes sociais, elas são muito individuais, assim, são privadas, né? Eu não tenho nenhuma participação hoje em nenhum movimento, assim, maior, né? Em que eu esteja totalmente aparente, né? A única coisa que eu estou mais participativa hoje é dentro do Partido Novo, onde eu atuo um pouquinho ali, né? Então, dentro do Novo Araçatuba, aqui da nossa região e tal. Então, eu convido as pessoas a, se quiserem, né, conhecer um pouquinho mais sobre essa questão dos partidos, eu também estou à disposição para explicar. Vai ser um prazer para mim também falar sobre isso. Né? O meu nome completo é Mariana Lopes Tereza. Eu estou assim no Facebook. E no Instagram eu tô como Mariana L. Tereza. O meu Tereza é com Z. Maravilha. Maravilha, então, Mariana, muito obrigado, né, de novo pela sua participação, foi muito produtivo, né, vai ficar um programa aí que vai dar para escutar daqui a um tempão e refletir ainda sobre o que a gente falou hoje, né? E é isso, então, até a semana que vem, valeu!